Olá, queridos! Vamos a algumas orientações em relação à nossa atividade de hoje. Para iniciar, eu quero falar para vocês sobre o gênero textual charge. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ela geralmente é publicada em jornais e em revistas e sempre ela vai tratar de um tema atual. Ela pode ter como objetivo principal dois elementos, ou provocar humor ou fazer uma crítica. Agora vamos prestar atenção à charge a seguir. Observem só, pessoal, a forma como nós interagimos com as pessoas, ela vai depender de vários fatores. Por exemplo, se eu conheço a pessoa com quem eu converso, se eu tenho essa intimidade com ela, se é uma pessoa desconhecida, se é uma pessoa com quem eu converso apenas ocasionalmente. Então, de acordo com esses fatores, é que eu vou escolher a forma de me comunicar, a forma de me expressar durante a interação. Já pararam para pensar sobre isso? Por exemplo, a forma como você conversa com a sua mãe, com o seu irmão, com os seus amigos, não é igual à forma como você conversa com uma pessoa desconhecida ou com uma pessoa com a qual você não tem tanta intimidade. Aqui nós temos, na charge, uma conversa entre duas pessoas. Aqui você observa aqui o nome de quem produziu a charge. E aqui você vai observar a fonte da qual ela foi retirada. Então, você pode entrar aqui neste site, provavelmente ela ainda vai estar lá. Porém, lembre que ela foi acessada no dia 8 de maio de 2018 para ser colocada aqui no seu livro didático. Então, caso você não a encontre mais neste site, você já vai saber que é porque o acesso ocorreu há muito tempo, 2018. Agora vamos observar aqui, capixaba, que é o nome que está escrito na camisa de um dos interlocutores, é o nome de quem nasce no estado do Espírito Santo. Observe, pessoal, antes de mais nada, que aqui nós temos uma corzinha um pouco mais amarela, não sei se vocês conseguem perceber, mas estes 3 balões de fala aqui, eles são um pouco mais amarelos. Estes daqui de cima, eles são um pouquinho mais claros, um pouquinho mais brancos, que demonstram que são balões referentes à fala deste personagem e os de cima referente à fala deste personagem, certo? Então vamos lá. O senhor sabe onde fica a rua X? Não. Faz esquina com a rua Y? Não. É perto da escola tal. Ah, tá. É aí atrás. Observem, pessoal, que aqui nós temos uma situação de interação que ocorre entre duas pessoas que provavelmente nunca se viram. Este aqui, que está com o papel na mão, faz uma pergunta pedindo uma informação a este outro aqui, que está com a camisa escrita capixaba, certo? Mas observem, pessoal, que o primeiro personagem que faz a pergunta, olha a maneira como ele se refere ao outro. Ele diz: o senhor sabe onde fica a rua X? E o outro só responde de maneira direta e seca: não. Faz esquina com a rua Y? E ele responde novamente de maneira seca: não. É perto da escola tal. E ele vai e diz: ah, tá. É aí atrás. Observe que esse ah, tá aqui são elementos de uma conversa informal, de uma conversa corriqueira que você tem com alguém geralmente conhecido. Enquanto o outro personagem se refere a ele de uma maneira mais polida. Ele diz: o senhor sabe. Observe a maneira como este personagem se expressa e a forma como este personagem se expressa. Agora vamos para a nossa atividade de hoje. Primeira questão. Observem a sequência das falas, de que modo esse diálogo contribui para criar o humor da charge. Pessoal, como eu falei lá no início, uma charge ela pode ser crítica ou pode ser humorística. Neste caso, você vai dizer o que faz com que essa charge tenha como objetivo provocar o riso, ou seja, criar o humor. Segunda questão. O diálogo ocorre entre uma pessoa que deseja uma informação e uma para quem se pede a informação a respeito do endereço. Agora, pessoal, você vai reconstruir esse mesmo diálogo aqui acima
Lembrando que um é uma pergunta, outra resposta, uma pergunta, uma resposta. Cuidado para não confundirem ao escrever, tornando as falas do personagem que responde mais polidas. Para quem tiver curiosidade, a palavra polida aqui, pessoal, refere-se a tornar a fala um pouco mais requintada, tornar a frase do personagem que responde um pouco mais rebuscada. Se você for procurar no dicionário o significado da palavra polida, você vai encontrar algo mais ou menos nesse sentido. Polido significa correto, aprimorado, civilizado, esmerado, rebuscado. Então, quando nós estamos falando de uma forma de se expressar mais polida, quer dizer que ela é um pouco mais voltada para a correção gramatical, um pouco mais voltada para o português padrão e também que se adequa a um contexto formal de comunicação. Tudo bem? Então lembre, na segunda questão você vai reconstruir o mesmo diálogo, só que você vai transformar as falas do personagem, que bem aqui, pessoal, ele só diz assim, ó, não, ah tá, é ali atrás. Só que você vai colocar aqui no lugar do não e do ah tá, é ali atrás, uma forma mais de se adequar a um contexto formal de comunicação, que nós já estudamos o que é contexto formal, informal, nós já sabemos o que é uma língua padrão, coloquial, tudo isso nós já vimos, não é? Terceira questão. De que modo ocorre a interação entre as pessoas na representação da cena em relação a? Pessoal, aqui ele está querendo saber o quê? Esses personagens têm familiaridade? Esses interlocutores têm familiaridade entre si de acordo com a forma como eles conversam? Eles são íntimos um do outro? Você vai responder aqui. Letra B. E em relação à forma de tratamento entre os interlocutores, como é que eles se tratam? Na verdade, lá só tem uma resposta, né? Porque somente o primeiro personagem é que utiliza uma forma de se referir ao outro. O segundo personagem, ele quase não fala, né? Agora, na quarta questão, você vai ser a pessoa que vai pedir uma informação. Diz o seguinte: em um bairro desconhecido, quais destas formas vocês utilizariam para pedir ajuda a alguém para localizar um ponto de ônibus? Aí aqui tem as formas. Você vai ler cada uma delas e marcar qual você utilizaria se quisesse obter uma informação de um desconhecido para localizar um ponto de ônibus, certo? Depois de você marcar a correta, você vai copiar aqui a justificativa. Por que você escolheu essa forma ou essas formas? E a última questão, que pronome de tratamento vocês utilizariam ao falar de maneira respeitosa com uma pessoa de mais idade que não conhecem? Qual é a forma, qual é o pronome de tratamento que você vai utilizar para se referir a esta pessoa? Certo? E a segunda perguntinha da quinta questão é: e com o diretor da escola? Qual é o pronome de tratamento que você utilizaria para se referir a ele? De uma forma como? Respeitosa. Lembrem que nós estamos falando de polidez. Nós já discutimos o que é ser polido ao falar. Pessoal, as orientações em relação à aula de hoje eram estas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no nosso grupo. Até a próxima aula!